Bom dia para você, meu querido. Mais um estudo com Deus começando por aqui. Hoje eu falei certo, né? Hoje realmente é de manhã. No último vídeo eu errei, falei bom dia, na verdade era boa noite. Vocês não me levem a mal nesses erros, nesses pequenos erros, é porque eu não era acostumada, né, a postar vídeos à noite. Então, para mim, sempre na minha cabeça é de manhã, tá bom? Então pode acontecer de vez em quando aí até eu me acostumar com isso, tá bom? E eu estou aqui para mais um dia partilhar da palavra de Deus com você. Espero que você esteja gostando, espero que esteja agregando na sua vida. Espero que isso esteja te motivando a ler mais a palavra de Deus, porque essa é a nossa intenção. É trazer em seu coração interesse, é trazer em seu coração motivação para você ler a palavra de Deus, porque é algo extremamente necessário para esse tempo, você conhecer a Deus na palavra. Amém? E hoje nós vamos continuar aqui nossa leitura de Atos, capítulo 7, versículo 54. Eu peço para você, te convido a abrir a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. No último vídeo ficamos nesse versículo aqui, né? Fomos até o 53 e hoje damos início ao 54. Amém? Mas antes de tudo, vamos orar, convidando o nosso amado e amigo Espírito Santo para nos guiar, nos trazer aqui todo o entendimento da parte do Senhor para que a gente entenda a sua palavra. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, coloca a minha vida diante de Ti neste momento e a vida daquele que está assistindo esse vídeo na Tua presença. Senhor, nós reconhecemos, Pai, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência para entender e compreender a Tua palavra. Nós não queremos ler, Pai, Senhor, de forma, Jesus, natural. Nós queremos ver a Sua palavra de forma espiritual. Venha nos ensinar, venha abrir os nossos olhos, nosso entendimento, Senhor. Deus, desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde somos capacitados para compreender a Sua palavra. Senhor, nos ensina, nos ajude a compreender a palavra do Senhor, amigo e amado Espírito Santo. Nos guia na Tua palavra, nos discipule, nos ensine. Ministre em nossos corações e que a Sua palavra, Senhor, entre em nosso coração como uma espada de dois gumes, nos libertando, curando e transformando e fazendo morada nos nossos corações e dando fruto nas nossas vidas. Santo Espírito, nos guia neste momento, nessa leitura, neste ensino. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez eu quero deixar claro, aqui não é um estudo teológico, é um estudo mesmo totalmente aí guiado pelo Espírito Santo, de forma muito simples, é um estudo básico, vamos dizer assim. Então, se você está buscando algo mais profundo, você vai ter que procurar outro canal, outra pessoa, porque eu não tenho faculdade de teologia, eu não sou nenhuma mestre da palavra, eu simplesmente sou uma leitora da palavra, que tenho lido algumas vezes, e Deus tem ensinado algumas coisinhas e eu vou te partilhar com você mais um dia essa palavra. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus, que se encontra capítulo 7, versículo 54. Amém. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à destra de Deus. Aqui é Estevão, que estava aqui prestes a ser apedrejado. Ele teve uma visão do Senhor neste momento. Ele viu Deus lá no céu em sua glória e Jesus à sua destra. Continuando aqui no versículo 56. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E então eles, gritando em alta voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Versículo 58. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É aqui a primeira vez que Saulo aparece, que no caso é o apóstolo Paulo, né? E queria falar para vocês sobre a morte de apedrejamento. Aqui, na lei dos judeus daquela época, era prevista no caso de incesto, desrespeito à família, também para quem invocava espíritos, adivinhações, quem fazia adivinhações, e também para aqueles que entregavam seus filhos para fazer ali culto ao deus Moloque, que queimavam seus filhos ali como oferenda, como sacrifício ao deus Moloque. Todos esses, eles eram apedrejados, eles morriam apedrejados. Mas no caso de Estevão não aconteceu nada disso. Na verdade, foi algo aqui totalmente inusitado que eles usaram, né, contra a vida de Estevão, totalmente
Uma mentira que se levantou ali para usar de artimanha para poder realmente ceifar a vida de Estevão, né? Amém? Capítulo 59. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Então você vê que ali nos últimos suspiros de Estevão, ele ainda pediu misericórdia por aqueles que estavam ali o apedrejando. Isso realmente é um grau acima, né? De amor ao próximo. É realmente você estar muito elevado espiritualmente para que aquele ato ali tão terrível não trouxesse revolta no coração de Estevão, mas na verdade amor, que foi isso que aconteceu. Amém? Capítulo 8, versículo 1, que tem como título Saulo persegue a igreja. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregaram Estevão para seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres e entregava-os na prisão. Então ali deu início a uma grande perseguição à igreja do Senhor, e Paulo estava ali no centro dessa perseguição. Ele era um dos perseguidores. Versículo 4. E assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Felipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, apesar de toda a perseguição, continuou-se pregando o evangelho. E Filipe desceu para Samaria, e ali ele pregava e fazia grandes sinais e maravilha. E aqui nós podemos ver que a unção de poder de Deus não está somente para aqueles grandes ali em cima no púlpito, pastores, apóstolos, profetas, grandes profetas, não. Filipe era um diácono, ele fazia funções um pouco a mais, mas ele era um diácono, né? Vamos dizer assim que no ministério ele era um iniciante. Mas quando Deus quer usar uma pessoa, se a pessoa se dispor, se ele buscar, se ele passar tempo com Deus, aquilo vai levá-lo a ele de uma forma natural a expressar o poder de Deus através da sua vida. Então não importa o grau de ministério, na verdade, mesmo aqueles que não têm ministério ainda pode manifestar o poder de Deus. Não é somente para grandes homens isso, é para todos nós esse poder. Está acessível para todos nós. Existe um preço a se pagar, mas se você pagar o preço aí, meu irmão, você vai ter isso de Deus também. Amém? Continuando aqui no versículo 9, que diz: Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria, enfeitiçou o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinha consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado em bruxaria. Então, aqui está contando a história de um tal de Simão, que antes era bruxo, e que ele tinha enfeitiçado ali aquele lugar através da bruxaria. Muitas vezes a gente não gosta de pensar que a bruxaria é algo realmente que acontece na vida real. A gente acha que é só em filmes, só em desenhos, mas na verdade é algo muito verdadeiro. E aqui se fala sobre isso, que existia um homem que era um ex-bruxo. Aqui conta a história dele. Então nós temos que cair na real, meu irmão, que isso existe, que o sobrenatural é verdadeiro e que tem tanto o lado bom quanto o lado ruim no sobrenatural.
Tem um lado das trevas e tem um lado da luz. Então nós temos que realmente ter ciência, até para que a gente possa entender as coisas de Deus, que o mundo espiritual é verdadeiro. Versículo 12. Mas como creram em Felipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Felipe, se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Versículo 14. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então lhes impuseram as suas mãos, e eles receberam o Espírito Santo. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Aqui no versículo 18 a gente percebe que Simão tinha, até aqui nós compreendemos que Simão tinha se convertido, tinha acreditado ali em Jesus, tinha se batizado, tinha se convertido, e que ele seguia Felipe ali e maravilhava-se com o poder manifesto. Só que quando ele viu que através da mão você conseguiria pedir ali, né, através da mão, o poder do Espírito Santo era descido na vida das pessoas, ele ofereceu para os apóstolos dinheiro, ele queria comprar a unção deles. E eu me pergunto, será que Simão realmente tinha se convertido ao Senhor pelo motivo certo? Era por causa do amor a Cristo, por causa do sacrifício que Jesus tinha feito na cruz, ali morrendo no lugar dele, ou era pelo poder manifesto? Porque como ele era um ex-bruxo, ele tinha ali já lidado com o poder antes. Então ele ficou maravilhado. Será que ele estava seguindo a Jesus pelo motivo, pela causa certa? Aqui nós vemos que ele não estava ali pelo motivo certo. Porque se ele estivesse, ele não ia querer comprar algo que não se compra. Não é verdade? E quantos hoje têm buscado comprar a unção? Não tem, as pessoas hoje elas não querem pagar o preço da renúncia, da entrega, da busca para ter a unção. Ela quer somente comprar a unção, ela quer o fácil, não é verdade? Mas como Simão aqui, essas pessoas também não estão com Jesus pelo motivo certo. E como o próprio Simão aqui, muitas vão se perder. Muitos se perdem, por quê? Porque quando você vai para Cristo pelo poder, logo você se perde. Você percebe que esse não é o motivo, você percebe que aquilo ali não vai te satisfazer, porque a única coisa que nos satisfaz em Cristo é o seu amor. O poder, ele é passageiro. A unção, ela é um a mais, mas é o amor em Deus e para Deus e com Deus é que nos faz ficar e permanecer e perseverar. Então, Simão, ele não estava ali pelo motivo certo. Amém? Versículo 19. Vou ler novamente o 18 para ficar mais fácil. E Simão, vendo que pelas imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. Aqui Pedro já responde para ele que o seu dinheiro fique contigo. Você acha realmente que o dom de Deus vem através do dinheiro? Ele se compra com dinheiro? Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Então, aqui ele está dizendo para ele: você está longe da vontade de Deus. O seu coração, teu coração não é reto aos olhos do Senhor. Versículo 22. Arrependa-te, Pedro fala para ele, pois dessa tua maldade, e ora a Deus, para que porventura o pensamento do teu coração te seja perdoado.
Porque eu percebo que estás em fel de amargura e um laço de iniquidade. Em outra versão diz, cheio de amargura e preso no pecado. Muitas vezes ele estava ali com os apóstolos, tinha conhecido a Jesus, mas estava preso no pecado. E quantos de nós estamos presos? Nós achamos que somente aceitou Jesus e já a belezinha está totalmente liberto? Não, meu irmão. Daí começa uma libertação na nossa vida. Daí nós começamos um trabalho de libertação contínuo até o final da nossa vida, até conhecer Jesus lá na glória. Nós temos que ser libertos. O aceitar Jesus não muda o nosso caráter, nosso temperamento, nossos pecados. Ele sim, Senhor, nos perdoa, sim, o Senhor nos mostra o seu amor, mas a partir daí começa um trabalho de libertação. E quantos de nós estamos há 10, 20 anos na igreja e não fomos libertos? Estamos vivendo aí como esse homem aqui, cheio de amargura e preso no pecado. Porque ele conhecia já Deus. Ele já acompanhava os apóstolos, já tinha ali um discipulado, mas ainda assim ele estava preso, porque é necessário uma libertação do crente. Não é só aceitar Jesus. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse: orai ao Senhor por mim, para que nenhuma das coisas que dissestes venha sobre mim. Tendo eles testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Aqui nós vemos mais uma vez. Nós percebemos aqui, é revelado a nós, que Filipe não só manifestava o poder de Deus. Não era só unção aquilo ali, aquilo era relacionamento com o Espírito Santo. Então não adianta a gente querer somente o poder sem se nos relacionar com Cristo, com o próprio Espírito Santo. E aqui nos revela que ele tinha um relacionamento, porque o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te em direção ao sul, que desce a Jerusalém, que desce a Jerusalém que há o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Aqui, além de ter um relacionamento com o Espírito Santo, Filipe tinha experiências sobrenaturais com Deus. Porque ali ele viu um anjo veio falar com ele. Por quê? Porque ali ele estava em Deus. Ele estava ali tendo relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. É o poder manifesto na sua vida. Versículo 27. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando, e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. Aqui mais uma vez nós percebemos o relacionamento de Filipe com o Espírito Santo. Mais uma vez é o poder do Senhor na vida dele, que vem através do relacionamento. O próprio Espírito Santo falou para ele. Isso nós temos somente com relacionamento, meu irmão. Não temos de outra forma. Versículo 30. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeste o que tu lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Versículo 35. Então, abrindo a Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. Então, aqui nós entendemos que muitas vezes o Senhor ele nos dá uma direção, igual ele deu o Espírito Santo, vai ali, se achega aquela carruagem. Mas ele não nos diz depois, ele nos dá detalhe, faça isso, fale aquilo, faça como. Não. O Senhor ele nos dá uma direção
E o como vai acontecer ali, cabe a nós termos a sensibilidade ao Espírito. Aquela direção do Espírito Santo dentro de nós para que a gente possa estar atuando, agindo, tomando as decisões ali. Mas ele não nos dá detalhe. Ele nos dá uma direção, uma ordem. Vá até ali, se ajunte a carruagem. E o resto, o desdobramento da história, cabe a nós irmos descobrindo aos poucos. Então, muitas vezes nós nos frustramos, Deus não nos diz tudo, Deus só me diz uma palavra, mas é assim que Deus age. Deus é assim, Ele só nos dá uma palavra. E o desdobramento da história vai acontecendo e você vai descobrindo ali no meio da história mesmo. Amém? Versículo 36. E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água e o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e ele o batizou. Aqui nós vemos a importância de ser batizado. É uma declaração ao mundo que você crê no Senhor Jesus, que Ele é o seu Senhor e Salvador. Então, muitas vezes a gente quer fugir disso, né? Mas é importante para a sua vida espiritual, para o seu crescimento diante de Deus. Ali realmente dá início um novo tempo na sua vida com Deus. Continuando aqui no versículo 39. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o eunuco não ouviu mais, e ele prosseguiu seu caminho, regozijando-se. Mas Felipe se achou em Atoso e pregou em todas as cidades que passou até que chegou a Cesareia. Aqui nós vemos mais um poder de Deus manifesto na vida de Felipe, um diácono, um homem ali, vamos dizer, comum, mas que estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de relacionamento com o Espírito Santo, cheio ali de experiências com Deus. Ele foi arrebatado, meu irmão. Isso é algo sobrenatural, isso é algo assim extremamente poderoso. Poucos homens, nós vemos aqui na palavra de Deus, que conquistaram isso diante de Deus, que foi arrebatado. E Filipe, um homem simples, um diácono, conquistou isso através do relacionamento, da entrega e da busca pelo Senhor. Amém? Vamos aqui continuar no capítulo 9, que diz, título: A conversão de Saulo. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Caminho era o nome inicial que deram ali para os seguidores de Jesus, o caminho. É assim que eles os chamavam, aqueles que são do caminho, vamos dizer assim. Depois é que foi mudado o nome para cristão. Versículo 3. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aqui Saulo cai em terra. Já vi muita gente falar que ele estava num cavalo, mas aqui não diz, né, meu irmão? Aqui diz só que ele cai em terra. Muitas vezes ele pode estar caminhando e ele cai ali, né, com aquela luz resplandecente diante dele. E aqui diz a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Versículo 5. E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Aguilhões, meu irmão, era uma ferramenta de trabalho. Era uma vara longa, pontiaguda, usada pelos agricultores para guiar bois durante o arado ali, durante o trabalho ali com a terra. Então, quando o boi resistia ou dava coices ali contra o aguilhão, ele se machucava ainda mais, porque já era desconfortável aquilo. Aí, quando ele fazia assim, ele já se machucava mais. Então, essa expressão que Jesus ele está querendo dizer, é duro para você ficar resistindo a mim, brigando contra mim ali, lutando contra algo que vai te trazer muito mais dor, no caso. Essa expressão aqui.
Amém? Continuando aqui no versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Versículo 7. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. Você vê, eles ouviram a voz, mas eles não viram nenhum homem. Só Paulo teve a visão, enquanto os homens só ouviram. Então, eles não presenciaram completamente tudo. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem. Não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Vou ler novamente, versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Versículo 9. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu e nem bebeu. Aqui é Paulo em jejum. Ele ficou em jejum sem comer e sem beber 3 dias e cego. Versículo 10. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso. Porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Versículo 13. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele, versículo 15: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, do caso dos não-judeus, e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Aqui Deus já estava dizendo quanto que Paulo ia sofrer pelo seu nome. Jesus já estava ali profetizando, já dizendo o que ia acontecer. Versículo 17. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, impondo-se as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheios do Espírito Santo. E versículo 18. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e levantou-se e foi batizado. Então Paulo estava ali em oração e jejum. Ele estava ali preparando-se para receber aquela revelação. E na hora que ele recebeu a oração e caiu as escamas dos olhos, é como se a visão espiritual de Paulo fosse aberta. E ele entendesse tudo, compreendesse tudo ali. É poderoso demais. E muitas vezes nós não compreendemos a importância das disciplinas espirituais, que é a oração, o jejum e a palavra de Deus. Se nós não estivermos ali preparados para receber a revelação do Senhor, muitas vezes a revelação não chega até nós. O milagre que nós queremos não chega, porque nós não estamos nos preparando para receber. Nós precisamos estar sensíveis ao Senhor, e através das disciplinas espirituais é que a gente está. Então, que nós entendemos a importância de estar sempre prontos para uma revelação do Senhor. Se você aí, meu irmão, quer uma revelação dos céus, você quer que Deus fale com você, se você quer uma direção do Senhor, você precisa estar preparado, você precisa estar com o seu coração, o seu espírito pronto para receber isso. E você só vai conseguir estar pronto através das disciplinas, orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. Então, eu te convido a começar a praticar essas disciplinas se você não faz. Se você já faz, a fazer mais, para que você possa estar pronto, com seu espírito totalmente receptivo para receber aquilo que você quer do Senhor.
Amém? Vamos parar por aqui no capítulo 9, versículo 18. Amém? E a partir do próximo vídeo, nós continuamos aqui no capítulo 9, versículo 19. Amém? Irmão, nós vamos devagar mesmo, porque nós paramos, conversamos. Eu falo aqui que vem em meu coração, espero estar agregando para você aí. E que você possa ler a palavra de Deus, mesmo não estando aqui comigo. Comece a ler, comece por Mateus. Ali, leia os evangelhos. Ai, mas Jane, eu não tô entendendo nada. Continue. Porque o seu espírito vai começar a se familiarizar com a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai começar a ministrar em seu coração ali. Mas você tem que continuar praticando, para que aquilo vá entrando dentro de você e você possa começar a entender e compreender e ter as revelações do Senhor através da palavra. Amém? E é isso, eu aguardo você no próximo vídeo, agradeço a sua presença, obrigado por ter estado aqui comigo, ativa o sininho porque aqui vai ter os vídeos semanais para que você sempre possa ser alertado aí quando a gente postar. Curte, se você gostou, curte por favor, para que o YouTube nos ajude levando essa palavra para frente, esse estudo para frente. Comente, meu irmão, quero muito saber se você está gostando, se eu preciso mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, como eu disse, é para ser algo espontâneo, então tem hora que eu me enrolo, eu falo errado, eu dou uma enrolada mesmo, mas é para ser algo realmente vindo assim do Senhor, então acaba sendo meio bagunçado, tem hora. Eu espero que você tenha paciência, amém? Fique com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E obrigada até aqui pela sua presença, amém?